E muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E hoje eu vou estar falando sobre como analisar o volume financeiro. Para você que tem dúvidas sobre como realmente você acha os melhores momentos para entrar em um determinado ativo, para comprar e, o mais importante, a hora de vender, com certeza o volume financeiro pode estar te ajudando. O volume financeiro é um indicador que ele é utilizado há muitos e muitos anos e ele é bastante confiável e pode dar suporte na hora que você vai tomar a sua decisão. Então, se você não entende muito sobre volume financeiro, já continua aqui comigo, já dê um like e, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Vamos lá. O volume financeiro, ele é uma métrica do quê? Uma métrica do que está acontecendo por trás do gráfico. O gráfico, por si só, ele é uma representação do que acontece no preço. Então, quando as pessoas compram ou vendem, aí sim o movimento toma uma determinada direção. Ou não. Se as forças de compra e venda estiver equilibrada, então o mercado provavelmente vai ficar lateral. Mas quando a força de compra, pessoas comprando mais do que realmente vendendo, aí a tendência é que realmente o mercado continue a subir. O volume financeiro serve como uma métrica de você saber qual está mais forte, qual a força está mais forte no gráfico. E ele é um excelente indicador, principalmente no Bitcoin. O Bitcoin ele tende a dar sinais de exaustão ou de simplesmente de entrada de volume para começar uma nova tendência. E esse indicador dele realmente mostra com muita clareza os melhores momentos para você estar fazendo as suas operações. Então, o volume financeiro ele é utilizado há muitos e muitos anos. E muita gente se engana, porque ele, apesar dele ser apresentado em forma de barras, ele não demonstra qual força está realmente mais forte. Por quê? Porque ele é a somatória total de todas as forças. E ele vai te mostrar simplesmente uma barra verde ou vermelha. Mas a barra verde ou vermelha, o que vai determinar a coloração dela não é se a quantidade de pessoas que estão comprando é maior do que as pessoas que estão vendendo. E por que eu falo isso? Porque ele é um somatório total. Então, pode ser que as forças estejam quase equiparadas e ele simplesmente marcou ali verde. E de repente está subindo, marcou verde, mas aí ele volta a cair. Porque às vezes teve uma ausência de força compradora e a força vendedora entrou com força. E aí isso representou uma reversão no gráfico. E assim, para a gente sair um pouco desse campo teórico, que pode ser um pouco muito difícil para muita gente, mas não é. É muito mais simples. O indicador de volume financeiro, você pode estar usando ele no gráfico e você pode estar colocando uma média também, uma média móvel nele, uma média móvel aritmética de preferência que vá dar mais peso às oscilações do preço. E isso por quê? Porque aí você vai conseguir ter um diferencial, tipo um divisor no preço em que realmente está sendo negociado. E aí você vai conseguir diferenciar qual volume está maior ou qual que realmente está fora do padrão com o padrão de costume. Então, assim, um ativo geralmente ele apresenta uma regularidade no volume. E aí, em determinados momentos, existem alguns picos em que isso aumenta. E alguns são bem expressivos e outros quase não são expressivos. E fica bem difícil a análise com base nisso. Mas, com tempo e prática, se consegue entender a forma de analisar esse volume financeiro. Outra coisa que eu queria falar, existe o que a gente chama de MACD. O MACD ele indica a força. E a força ele é representada por um gráfico de linha que ele vai estar te indicando quando está acima de 1 ou abaixo de 1. Então, no meio dele tem um zero, acima de 1 e abaixo menos 1. Quando ele está lá em cima, no 1, ele simplesmente vai estar te indicando o melhor momento de venda. Quer dizer que o quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, que de fato a gente tem que comprar quando está subindo, não. Se ele está indicando que está lá em cima, a força, a probabilidade do mercado começar a reverter é muito grande. Então, por isso que quando ele está lá em menos 1, a pessoa tem muito mais chance de ter lucro. Então, o mercado, ele é assim, você tem que entender o que de fato está fazendo o preço movimentar e aproveitar quando ninguém está querendo. Mas para a gente sair um pouco desse campo teórico, vamos aqui para o gráfico, eu estava mostrando para vocês como está fazendo essa análise
no Bitcoin, que atualmente a gente está a 60 dias do halving e promete grandes retornos. Então, não perca. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. E o Bitcoin, ele tem uma característica muito particular dele, que é o quê? Ele vai, onde ele faz topo, ele faz volume, faz um volume maior. Reparem para vocês verem. Isso foi aqui, certo? Foi aqui também, mas aqui ele já iniciou uma tendência de alta. Então reparem que aonde o volume foi mais acentuada, aqui embaixo, como vocês podem ver, aonde foi mais acentuada, ele realmente fez algum início de movimento ou então ele parou naquele preço. E aí isso a gente consegue identificar no gráfico possíveis regiões que você pode estar realizando. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou aqui, por conta do quê? Por conta do volume. Porque até então, todos os outros aqui, se você reparar para ver, todos eles aqui foram falsos movimentos. Por quê? Olha só, ele desceu e fez um grande volume aqui embaixo. Ou seja, indicou um fundo. E ele ficou aqui durante o quê? Ele ficou muito tempo. Ele ficou aqui 60 dias. Durante 60 dias ele ficou aqui embaixo. E isso aqui deu para muita gente acumular. Mas reparem para você ver o volume aonde o gráfico tentou sair dessa região. Aqui teve um bom volume. Aqui teve um outro volume que ele tentou sair. Aqui também teve outro grande volume, que foi o início desse pequeno movimento aqui. E aqui que definitivamente foi o momento em que ele cansou. E aí ele começou a subir. Mas reparem para você ver que teve um volume acentuado aqui para subir. Aqui também teve. E que ele continuou subindo. Agora, o que acontece quando ele vai subindo até o topo? Ele simplesmente exaure. Ele demonstra aqui que fez muita força. Olha o volume aqui. E aqui. E ele simplesmente não conseguiu ultrapassar essa barreira. Então, ou seja, ele basicamente demonstrou aqui uma exaustão do preço. E isso parece um pouco subjetivo, um pouco difícil para as pessoas que estão no início, mas não é só uma questão de analisar com calma. Quando ele vai subindo aqui, quando ele demonstra esse topo, olha o tamanho desse volume. Compreende? Aqui foi uma região de exaustão. Agora a gente pode ir em outro local em que o preço formou outras configurações no gráfico. Aqui, ó, quando ele fez essa mínima e que porventura foi a maior mínima dele em todos os tempos, 16 mil dólares. Foi quando ele realmente tentou ultrapassar essa região e ele não conseguiu. Olhem só o tamanho do volume. Olha só aqui e o volume aqui embaixo. O preço não conseguiu ir mais. E teve muita negociação, ou seja, ou teve muita negociação de gente comprando, ou teve muita negociação de gente vendendo. Por isso que eu falo que o volume financeiro ele não é fiel com a real intenção da força do movimento. Porque ele simplesmente pode estar indicando uma baixa aqui, mas quem disse que são só vendedores? O mercado estava querendo cair. E ele simplesmente indicou um alto volume e não foi. E já veio um outro candle aqui de compra com muita força, com um volume também muito alto e quase que engolfou o candle anterior. Isso demonstra claramente que ele não representa fidedignamente o que de fato está acontecendo no volume. Não está. Então, ele é só um indicador de início de movimento ou de final de movimento. Isso no Bitcoin. Vamos para o SP500. O SP500, que aqui teve grandes picos de entrada de volume de negociação.
Isso daqui em março. Olha aqui o volume aqui embaixo, quanto foi mais acentuado. Compreendem como que o volume faz uma diferença na hora de estar analisando o gráfico? Porque você basicamente que não sabe o melhor momento para comprar, porque você não sabe até quando ele pode cair ou até quando ele pode subir. Então aqui, ó, a linha que eu falei para vocês que eu coloco. Compreende? E reparem para você ver que a bolsa americana, ela simplesmente tem um padrão no volume. E poucas vezes ela realmente ultrapassa um patamar. Isso serve para vários outros ativos também. A gente pode pegar o Ibovespa. O índice. O índice também não tem muita expressividade com o volume financeiro. Não dá para definir tão bem quanto o Bitcoin. Por isso que eu falo que o Bitcoin é muito melhor para você conseguir analisar o volume financeiro. Vamos Itaú. YouTube 3. Reparem para vocês verem aqui no gráfico do Itaú, que é uma ação de um banco. A expressividade do volume, o quanto que muda de ativo para ativo. Aqui, ele foi descendo e fez um grande volume. E ele simplesmente subiu sem volume, basicamente. Então, assim, só ele por si só não resolve muita coisa, mas para o Bitcoin ele ajuda. Para o Bitcoin ele ajuda porque a gente consegue ver essas características aqui, ó. Isso a gente está falando em 2023, né? Mas a gente sempre consegue puxar um gráfico para trás e olhar. Aqui, ó. Em 2021, muito semelhante também. Muito semelhante. E observem isso aqui. Olha o volume. Indicando o que? Fundos. Fundos em início de movimento. Então, pessoal, é isso que vocês precisam de estar analisando na hora de estar realizando as suas operações, seja de holding, seja de swing trade, seja um trade. O volume financeiro é uma ferramenta gratuita que você consegue colocar no TradingView, que não vai te custar nada e vai estar te dando fortes indicadores do que você realmente deve fazer. Então, meu conselho é analise o gráfico para trás, analise os pontos em que realmente teve uma expressividade nesse volume e ver se isso se repete, porque geralmente se repete, porque o mercado ele é feito de acontecimentos presentes,
futuros com base em oscilações que aconteceram no passado, ele define regiões importantes ou não. Então, as regiões importantes vão ser definidas de acordo com o que aconteceu no passado. E essa é uma dica de ouro que você tem que notar. E sempre que você for tomar uma decisão no mercado financeiro, você tem que estar realmente atento a isso. Então, faça seu dever de casa, puxe para trás o gráfico e faça alguns rascunhos, alguns esboços, trace algumas estratégias e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com isso aqui que eu te passei hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.